Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer como João? João viu Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi um ensaio, agora vamos fazer de verdade mesmo, tá? Vamos fazer o que João fez. Ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, graças a Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o Cordeiro é um filhote de ovelha de 1 ano, de até 1 ano. Era a exigência. Quando olhamos para o Cordeiro no Antigo Testamento, é um filho pequeno e frágil. Se você entrar na internet e olhar a foto, até a nossa chamadazinha para a Páscoa de hoje, tem a fotozinha de um cordeirozinho. Você vai ver um cordeirozinho frágil, inocente, justo, porque não há transgressão nele, não é? Então, a gente vê nele a inocência e a pureza. Esse pequeno animal chamado de cordeiro. E esta figura do sacrifício desse animal está completamente ligada à busca por aceitação e por perdão no Antigo Testamento. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Gênesis capítulo 3, versículo 21, foi quando o homem e a mulher transgridem lá no Éden, e eles se veem nus. Quando o Senhor os encontra, eles estavam nus, e a resposta de Adão para Deus foi: tivemos medo. Foi a primeira vez que a palavra medo aparece. Tivemos medo porque estávamos nus. Então eles se veem nus. E quando eles são expulsos do jardim, para providenciar uma postura aceitável, não só para a natureza, mas, sobretudo, para a própria consciência já contaminada pela transgressão e contaminada pelo pecado, pelo medo, o Senhor sacrifica um animal e faz da pele desse animal vestiduras para aquele primeiro casal. Então, aqui a gente já vê o sinal. Esse é o versículo 21. No versículo 15, a citação é que da semente da mulher, quando Deus olha para a mulher, ele diz: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Uma referência direta ao cordeiro que deveria ser sacrificado. Então a gente vê logo de cara no capítulo 3 de Gênesis, fazendo esta afirmação. Também nós encontramos lá em Gênesis capítulo 22, versículos 2 e versículo 8, Gênesis capítulo 22, versículos 2 e versículo 8, a gente encontra aqui o sacrifício de Moriá. Você já ouviu falar sobre o sacrifício de Moriá? Aqui no versículo 2, Deus solicita ao seu servo Abraão, o chamado pai da fé, que deveria fazer uma oferenda. Mas essa oferenda não só denunciaria o estado de comprometimento de Abraão para com Deus, a fé que Abraão denunciava na exigência de Deus para a vida dele, Abraão, como também esta exigência, capítulo 22, versículo 8, pontuou esta exigência
Abraão diz a seu filho que Deus para si providenciaria cordeiro. Então a gente vê logo de cara, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 22, esta menção direta a sacrifício, no caso de Abraão, estava não só comprovando ou exigindo uma atitude de comprometimento de Abraão, sinalizando a fé dele na palavra viva de Deus, que exigia tamanho sacrifício, que era oferecer o seu próprio filho Isaque, mas também, sobretudo, sinalizava o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em Gênesis capítulo 22. Aí a gente passa para Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. O que tem em Êxodo capítulo 12? Nós temos uma situação no Egito. Já em Êxodo capítulo 12, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, estão no Egito como escravos há 400 anos. Eles já moravam no Egito há cerca de 430 anos, mas como escravos cerca de 400 anos. Gerações e gerações sob o jugo pesado de Faraó, o rei do Egito, daquele grandioso império. E Deus aparece a Moisés, o chama, o designa para uma missão extraordinária, e todo o Egito e todo o povo de Israel e os povos vizinhos ficaram sabendo da intervenção direta de Deus naquele povo, anunciando as pragas, as águas se transformando em sangue, a praga das moscas, das rãs, da saraivada de pedra, das trevas, dos tumores. 10 pragas foram lançadas sobre o Egito, um estardalhaço, o sobrenatural, a impotência de Faraó e todos os seus doutores e todos os seus poderosos guerreiros diante da manifestação sobrenatural. E no último instante, Deus faz uma exigência para o seu próprio povo, está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3 e o versículo 7. Quando Deus diz, é necessário que vocês se reúnam em suas casas e sacrifiquem um cordeiro, para que a sua família possa comer dele, e ele seja todo assado, e que vocês o comam, e que o sangue desse cordeiro seja passado nos umbrais das portas de suas casas, nas vergas das portas de suas casas. Versículo 7, ele anuncia que quando o anjo viesse ferir todos os primogênitos do Egito, tanto humanos como animais, e quando o anjo, incumbido dessa atroz missão, fosse para destruir a vida dos primogênitos de todo o Egito, se deparasse com o sangue do cordeiro sacrificado por aquelas famílias, nos umbrais das portas, nos portais, nas vergas das portas, o anjo iria aquele sangue e passaria por cima daquela casa e não tocaria naquela família. Por isso o nome Páscoa, Pessá, passagem, a passagem por cima da casa. Pessá, Páscoa. Deus, com o seu julgamento, não atinge aquela família, porque aquela família estava cumprindo uma exigência de Deus, tinha sacrificado um cordeiro. Se o cordeiro fosse muito grande, tinha que juntar 2 famílias para que comessem aquele cordeiro, e aquela família tinha que ficar dentro daquela casa, protegida pelo sangue espargido, passado nos portais das portas daquelas casas.
esta importante lição, mas também uma figura poderosa que anunciava um futuro glorioso na pessoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 7, a gente vê aqui o infante e inocente animal, essa criatura bem novinha, um filhote inocente, substitui o pecador e consolida a relação com Deus. A morte desta criatura, um filhotezinho inocente, puro, o sacrifício deste animalzinho consolidava a relação do pecador com Deus, portanto, o perdão daquele pecador, e consolidava esta relação através de um acesso livre, porque os pecados tinham sido cobertos pelo sangue daquele animal. A gente vê isso, irmãos, em todo o Antigo Testamento. A narrativa de todo o Antigo Testamento está sob a ordem de sacrifícios para o livramento e para o perdão de pecados. É isso que a gente vê no Antigo Testamento. Então, quando João, na sua citação no capítulo 1, versículo 29, o versículo 1 que nós lemos, ele nos mostra: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia do Cordeiro estava impregnada, saturada na nação de Israel. As pessoas estavam muito bem relacionadas com a cultura do sacrifício do Cordeiro. Não era uma história estranha para aquela cultura. Quando João aponta Jesus e diz: eis o Cordeiro, ele falava de algo que os israelitas conheciam perfeitamente: o sacrifício de um animal. Então, essa doutrina, ela já estava impregnada naquele povo. Não foi uma narrativa estranha da parte de João. Ali, na frente do filho de Zacarias e de Isabel, estava nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. Aquele que havia sido anunciado lá no capítulo 3 de Gênesis, havia passado pelo maior símbolo de sacrifício, que é o sacrifício de Moriá, a entrega de Isaque para o sacrifício, para que se fosse confirmada não só a fé, mas a relação de Abraão com Deus, numa exigência sacrificial. Aquele inocente e frágil homem que estava ali, e era frágil. Jesus era inocente, é inocente, na ocasião era inocente, continua sendo puro, porque não há transgressão em si, e frágil, porque ele estava na forma humana. Então era frágil, sujeito às circunstâncias e às adversidades naturais e sobrenaturais. Era uma figura frágil que estava na frente de João Batista e de todo aquele povo às margens do Rio Jordão, ocasião do capítulo 1, versículo 29 de João. Então, Deus, naquela figura frágil, pura, inocente, estava apresentando ali o seu oferecimento. Era uma oferta de sacrifício pela culpa, dada pelo próprio Pai de todos, pelo próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo, com a sua muito gloriosa misericórdia, ele mesmo, para cumprir com a sua justiça a lei que ele havia estabelecido, porque essa é a questão, irmãos, Deus é justo, e se ele havia estabelecido uma lei que exigia morte para aquele que matasse, para aquele que transgredisse,
era afastado do arraial e apedrejado até a morte, como foi com Acã e como foi com outros. Datã e Abirão foram mortos e tantos outros foram mortos. A justiça de Deus, porque a lei dada por ele precisava ser cumprida. Então ele oferece aos israelitas o sacrifício anual. Todos os anos o sacerdote estava ali oferecendo o sacrifício pela sua própria culpa como sacerdote e a culpa por toda a nação. Um cordeiro era oferecido em sacrifício. Então, quando a gente vê isso aqui, essa narrativa de João capítulo 1, particularmente o versículo 29, quando João se depara com Jesus e o seu coração se enche de alegria. Na verdade, quando João Batista estava no ventre de sua mãe Isabel e Maria, a mãe de Jesus, foi visitar sua prima Isabel e se encontra com ela, quando ambas se encontram, o que ocorre? Um avivamento uterino. O feto, aquela criança que estava no ventre de Isabel, se regozija, porque estava ali de frente daquele que estava sendo gerado no útero de Maria. Portanto, João Batista era primo de Jesus. Uma relação, não sabemos, aparentemente não foi muito próxima, porque João aparentemente ficou muito tempo no deserto, como um ermitão, fazendo os seus jejuns e as suas entregas, porque o seu ministério seria muito ferrenho. Ele apontaria o dedo para a transgressão de Israel, ele apontou o dedo para o pecado das pessoas e falou enfaticamente sobre o estado transgressor daquela nação. E ele batizava as pessoas e anunciava que aquele que viria após ele seria tão poderoso e tão glorioso que ele, João, não seria digno nem de desatar as sandálias dos pés daquele que estava na frente dele. Naturalmente, quando Jesus vem chegando às margens, o coração de João, mais uma vez, tomado pela gloriosa presença do Cordeiro de Deus, do Filho, da oferta do Criador, quando João olha para ele, não sabemos quantas vezes João viu Jesus ao longo de sua vida até aquele momento, mas seguramente, irmãos, aquele momento foi emblemático, foi icônico, foi forte demais. Quando João olha para Jesus, ele não vê o seu primo, ele não vê um mero humano vindo para ser batizado. Ele vê o presente de Deus para a humanidade. Ele vê a dádiva do Criador tentando reconciliar o povo consigo. Ele olha e da sua boca sai uma expressão tão poderosa naquela ocasião como ainda é hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas naquela hora olharam para João, olharam para aquele homem que João apontava. Muitos ficaram impactados, sem saber dizer e interpretar aquilo que estava acontecendo naquela hora. Mas não precisavam compreender, precisavam crer. Deus ofereceu o seu filho como presente para um sacrifício definitivo em favor de todos os homens. Foi essa a façanha de Deus na direção dos homens. Todos os homens que entendessem e aceitassem tal sacrifício. João, o evangelista, afirma isso no seu capítulo 3, versículo 16, que aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida
Essa é a proposta de Deus para esse cordeiro. Então, o Cordeiro de Deus, irmãos, é uma designação que Jesus recebe, pois ele é como o cordeiro que foi sacrificado no Antigo Testamento desde sempre. As pessoas pecavam e tinham que oferecer sacrifícios. Anualmente, o cerimonial coletivo para toda a nação de Israel, o sacerdote havia de sacrificar o cordeiro pelos seus pecados e pelo pecado de toda a nação. Todos sabiam disso. Então, a figura de Jesus como cordeiro está completamente implícita e até explícita no Antigo Testamento. Esse sacrifício, o cordeiro tinha que ser imolado e doar todo o seu sangue, toda a sua vida em sacrifício pela remissão dos pecados de toda a nação e de todos aqueles que o aceitassem e crescem. O cordeiro do Antigo Testamento era um sacrifício imperfeito, repetitivo. Constantemente, na transgressão individual ou coletiva, havia necessidade de novos sacrifícios, porque o sangue dos animais não tiravam, mas cobriam o pecado. Então, era repetitivo. Fazia um sacrifício, cobria aquele pecado, pecava novamente, fazia outro sacrifício, cobria aquele outro pecado. E multidão de sangue era derramado durante anos a fio. Isso foi repetido para indivíduos que faziam seus sacrifícios para si mesmos e para suas famílias, quanto para toda a nação. Sacrifícios cerimoniais, pomposos, que toda a nação via. Isso era visto. Então, esses sacrifícios, eles eram imperfeitos porque eles eram oferecidos pelas mãos dos próprios pecadores. Eles eram imperfeitos porque eram oferecidos de forma natural. Não era espiritual, era natural. Havia a imperfeição de quem oferecia e havia a imperfeição da própria naturalidade daquela situação. Jesus, então, quando a gente olha, Jesus foi o cordeiro dado por Deus, este sim, perfeito. Este sim veio para substituir definitivamente os pecadores que estavam destinados à condenação. Toda a raça humana. O que a gente vê lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. A citação é clara sobre o estado transgressor da raça humana. Todos estavam em pecados. E então, Deus ia deixar que a sua imagem, a sua semelhança simplesmente fosse arrasada, destruída, eliminada, sem a ação interventora dele? Ora, se lá no Éden ele já propôs essa saída, se já no Éden ele anunciou uma solução para o caso da humanidade. Então, no Antigo Testamento, todos os homens precisavam de fazer os seus oferecimentos sacrificiais rotineiramente, repetidamente, para que os seus pecados fossem encobertos e a sua consciência fosse aliviada para dar o próximo passo em direção a Deus. O que a gente vê, ele diz assim, lá em Hebreus capítulo 10, se você quiser anotar ou abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10. Hebreus capítulo 10, verso 8 ao 10. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, isso aqui o escritor aos Hebreus está falando sobre a fala de Jesus, ele está falando sobre o que Jesus disse a esse respeito. Ele
diz: então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecidos uma vez por todas. Então, nesse texto de Hebreus, nós vemos a definitiva obra da cruz, a definitiva obra do Cordeiro de Deus, ao passo que as anteriores eram repetitivas, imperfeitas e não conseguiam resultados para finalizar com a transgressão daquele indivíduo ou daquela nação. Então, essa afirmação do escritor aos Hebreus no capítulo 10, do verso 8 ao 10, falando do próprio Jesus, quando ele disse: eu aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Aqui ele cancela o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo sacrifício. Pelo cumprimento dessa vontade, nós, os que creem no sacrifício do Cordeiro de Deus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Jesus, diga para o seu irmão, Jesus foi o único perfeito sacrifício pelos pecados que não precisa mais ser repetidos. O sacrifício não precisa mais ser repetido, ele foi feito de uma vez por todas. Por essa razão, Jesus deu todo o seu sangue. Lá em Romanos, como eu já citei, 3:23, mostra o estado e o merecimento nosso da ira de Deus. Todos pecaram. O texto está afirmando que nós somos merecedores da ira de Deus por causa da nossa transgressão. Aquele que crê no Cordeiro de Deus e na sua missão tem os seus pecados perdoados e é salvo da condenação. A gente vai ver na sequência do capítulo, e lá no capítulo 6 também, nós vamos ver essa proposta de salvação pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18. Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, escutem bem, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Sabe uma coisa que a gente faz frequentemente que é errado, irmãos? É ficar pedindo perdão repetidamente. Nós não precisamos ficar pedindo perdão repetidamente. Nós precisamos continuar crendo no sacrifício. E nos ajeitando, e nos organizando, e nos santificando, e nos elaborando diante do Cordeiro de Deus. Porque o perdão já foi oferecido de uma vez por todas. Por todos e quaisquer pecados que possamos praticar. Essa é uma oferenda direta do Deus Criador. Então, ele cita que onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Cordeiro de Deus, quando se fala sobre o Cordeiro de Deus, essa nomenclatura, Cordeiro de Deus, é uma nomenclatura amável, é uma das mais amáveis, porque quando você olha para a foto de um cordeirinho, né, de um filhote de animal, desse filhote de ovelha, é um animal que você quer colocar no colo, quer fazer dengo nele, ele é aprazível, ele é agradável, ele é inocente, ele é puro. Então essa designação, o Cordeiro de Deus, é uma das mais amáveis que a gente pode ver e expressa essa nomenclatura, ela expressa a misericórdia de Deus em nossa direção. Deus, ele se enche de amor, se enche de misericórdia por nós e oferece o seu cordeiro, oferece o seu filhote,
oferece o seu filho em sacrifício por nós. Você entende a dimensão disso, irmãos? A grandiosidade desse oferecimento, hein? Olha o que o texto de Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Olha o que esse texto diz. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Aqui está dizendo que ele fez um oferecimento uma única vez, oferecendo um sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. A salvação da ira de Deus, a ira futura de Deus que se abaterá sobre a terra. Se abaterá sobre os ímpios, se abaterá sobre os incrédulos, se abaterá sobre aqueles que escarneceram, tripudiaram do poder e da misericórdia de Deus na direção deles. Então a gente vê esse texto ainda em João capítulo 3, versículo 36. João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Diga comigo, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 3, versículo 36. Ou seja, quem tem o Filho tem a vida eterna. O filhote, o Filho do Criador, o Filho de Deus misericordioso, que não se contendo em amor, não se contendo em graça, não se contendo em gentileza, não se contendo no propósito de reverter o estrago que a própria humanidade havia buscado com as suas rebeldias, ele oferece o seu único filho, o seu cordeiro, para sacrifício. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você pode dizer isso com fé, com quem crê isso mesmo, irmã? Quem crê no Filho? Pode repetir? Tem alguém crente aqui no Filho, irmãos? Tem alguém que crê no Filho aqui? Você pode aplaudir ao grande Rei por isso? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Em outra versão diz, sem derramamento de sangue não há remissão. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Porque a justiça de Deus precisa se cumprir. O pecado, o pecador, irmãos, precisa pagar pela transgressão cometida. O indivíduo que transgride, que peca, precisa ser condenado, precisa assumir a sua responsabilidade. Os céus exigem isso, a terra exige isso, e até o diabo, debochando, exige isso, que na sua transgressão você viva o desespero provocado pela transgressão. Ou seja, você precisa pagar as consequências do pecado, ele vem em nossa direção. A primeira delas, e a mais importante de todas elas, é que o pecado nos separa de nosso Deus. Já pensou que coisa triste, irmãos? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Fomos criados para comungar com a presença do Senhor, para estar deliciosamente nos relacionando com o maior poder do universo, com aquele que tem a sabedoria em si,
a visão de todas as coisas. Ele é onipotente, ou seja, todo o poder está nele. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente, ou seja, toda a consciência de todas as coisas está nele. E nós tivemos o privilégio de sermos criados por ele para nos relacionarmos com esse ser. Hoje as pessoas seguem aí no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, seguem os artistas aos milhões, 13 milhões, 20 milhões, 50 milhões de seguidores. E as pessoas estão deslumbradas com músicos, com cantores, com bailarinos, com atores, com atrizes, e se descabelam e gritam nas aparições, e pedem autógrafos, e vivem pós-morte, né? Quando o artista morre. Até hoje tem um monte de cover do Elvis Presley, do Michael Jackson, e de tantos outros artistas que já morreram, e que o cover, que as pessoas que ganham dinheiro se apresentando como tais artistas. As pessoas ficam deslumbradas pelo poder. Quando chega diante de um senador da república, de um governador, de um deputado, de alguém que parece importante, as pessoas ficam deslumbradas. Agora sabe por que elas ficam deslumbradas, irmão? Porque nós fomos criados para nos relacionar com o Todo-Poderoso, com o Criador de todas as coisas. Nós somos criados para nos relacionar com ele. Então essa vontade inconsciente de admirar alguém que tenha poderes aparentemente diferentes da maioria das pessoas, isso é uma necessidade espiritual, é uma necessidade que é inerente ao ser humano, só que é focada para outro lado. Só que é conduzida para o lado humano. Então, nós precisamos analisar isso, irmãos. O Cordeiro de Deus, quando nós olhamos do Gênesis a Malaquias, quando nós olhamos de Gênesis a Malaquias, nós vemos a figura do Cordeiro impregnando as suas páginas e os sacrifícios desse Cordeiro. E em quase todas as passagens, algumas em atos muito simbólicos e específicos, mas a sua maioria absoluta apontando, sinalizando o sacrifício perfeito que haveria de ser conduzido por Deus na cruz do Calvário. Em todas as páginas do Antigo Testamento apontam isso. A própria festa de Páscoa, que deveria ser, segundo o Senhor expressa lá em Êxodo capítulo 12, dizendo que é uma festa perpétua para ser comemorada para sempre. Fala a Páscoa, assim como a festa de tabernáculos fala do nascimento de Jesus, a festa do tabernáculo fala que Jesus tabernaculou, ou seja, ele veio morar conosco, ele veio habitar entre nós. Então a festa de tabernáculo apresenta a presença do Senhor entre nós. A festa da Páscoa é o sinal do sacrifício do Cordeiro de Deus. E este sacrifício é o pronunciamento, a declaração poética, gloriosa, poderosa do amor de Deus na direção do Antunes, na direção de sua vida, da sua família, dos humanos em todas as épocas e em todos os lugares. Este amor extravagante, esse amor único, singular, poderoso, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou em sacrifício perfeito e definitivo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga para o seu irmão: o Cordeiro de Deus é a oferta do Criador. Essa oferta foi anunciada com esperança.
E esse cordeiro esteve obediente, submisso à vontade de Deus em toda a sua trajetória. Esse cordeiro anunciou com testemunhos de verdade as boas novas de salvação que o seu pai havia dado a ele como missão. O Cordeiro de Deus, diga comigo, o Cordeiro de Deus rompeu o jugo de maldição que pesava sobre mim, que pesava sobre os humanos. Que coisa gloriosa, irmãos. O Cordeiro de Deus veio consertar, endireitar, religar, emendar a nossa relação com Deus. Estávamos desconectados, longe, opressos, manipulados pelo Deus desse século. Você acha que uma pessoa que está aceitando diariamente o uso de drogas de todos os níveis, seja o álcool, seja a maconha, a cocaína, a heroína, o LSD, o oxi, todas as outras drogas, você acha que uma pessoa dessa é livre? Você acha que uma pessoa que nega a sua identidade como ser humano, a sua identidade como mulher, como homem, a sua identidade como família, você acha que uma pessoa dessa é livre? Ela está sob a regência do mal, a regência maligna. Uma pessoa dessa está acorrentada, porque as consequências do afastamento de Deus de sua vida a retira do paraíso, a retira da presença de Deus. Tira desta pessoa o direito de viver os privilégios que Deus nos concede numa vida de comunhão com Ele. Então, o que Jesus fez? Ele veio reparar, ele veio emendar a nossa relação. Em meio a um mundo transgressor que nós vivemos, na verdade, um mundo egocêntrico, extremamente egocêntrico. Então, essa mensagem de sacrifício e de perdão é uma mensagem aberrativa para a nossa geração. As pessoas são extremamente egoístas. As pessoas, elas são muito arrogantes, presunçosas. Elas estão focadas no seu próprio umbigo. Sabe, irmãos, esta expressão de perdão, ela vai muito além da compreensão humana. Este sacrifício oferecido por Deus para esta geração, este perdão oferecido por Deus para essa geração escarnece, zomba, tripudia, critica este oferecimento. Estão banalizando com piadas, com anedotas, em roda de escarnecedores. Estão rejeitando o melhor, maior e único sacrifício que pode mudar a sorte da raça humana. Porque estão focados em si mesmos, porque o Deus desse século, ele construiu na mente dos humanos uma teoria tão escandalosa de que nós somos competentes e eficientes em nós mesmos, o famoso humanismo, a centralidade da vida humana em si mesmo. Nós somos a resposta para os nossos problemas, nós somos a capacidade de realizar e de acontecer e de conquistar em nós mesmos. Isso é uma furada, irmãos. Porque o que adianta o indivíduo conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? A essência do humano não está na terra, a essência do humano não está no natural, mas no espiritual.
a afirmação lá de João, 1 João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, versículo 19, e o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o maligno, sob quer dizer está debaixo da regência do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz sob o maligno, na outra versão, o mundo está sob o maligno, está sob o governo, sob a regência, sobre o mando do Deus desse século, o maligno. Esse mundo, irmãos, tenebroso. Quando nós vemos o estudo sobre a mulher de vermelho de Apocalipse, quando aponta a mulher de vermelho, está falando sobre o quê? Sobre o sistema maligno de governo que quer destruir a imagem de Deus, a semelhança de Deus no ser humano. Todos os projetos, desde os antigos imperadores, desde Nimrod, dos mais antigos, o projeto sempre foi a construção de ideais pautados na imagem do governante natural, que estava operando na força do governante desse século, do Deus desse século. Por isso que as pessoas continuam querendo ser cover de artistas, por isso que as pessoas continuam querendo idolatrar artistas, porque isso está impregnado na cultura maligna, na cultura do Deus desse século. Então, em meio a esse mundo transgressor, não poderíamos pensar de modo diferente. Quando nós falamos de sacrifício, por isso é que trocaram o cordeiro por um coelhinho, que nem bota ovo, mas a sociedade engoliu tão drasticamente a história do coelhinho, que desde criancinha já começa a desenhar as orelhinhas e um ovão perto de um coelho. Quanto mais o coelho botar um ovo de chocolate. Invencionista de um mundo mercantilista, corrupto, consumista, transgressor. Mas, sobretudo, irmãos, nas entrelinhas, não só o consumismo, mas querendo tirar o foco, a visão do cordeiro, a visão do sacrifício, a visão do oferecimento, a visão da bondade de Deus. Porque se a criança desde a infância foi ensinada que o Cordeiro de Deus é o Cordeiro Pascal, que o Cordeiro de Deus é o Cordeiro que foi sacrificado, uma criança dessa vai ser plantada em seu coração a doutrina do céu e não a doutrina da terra. Por isso que o Deus desse século conseguiu rapidamente desfazer na mentalidade mundanista a teoria do céu e colocou a teoria da mente corrupta, da mente transgressora. Essa mulher de vermelho que Apocalipse fala é o sistema de governo do mal contra toda a humanidade. É uma regência maligna. Isso tem sido feito. E esta regência maligna, ela está querendo destruir as famílias, sobretudo as famílias que é a base sólida da sociedade. Então, quando nós, igreja, falamos do sacrifício do Cordeiro, quando nós falamos da Páscoa bíblica, nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos indo contra o princípio que o mundo prega, ao falar que o Cordeiro de Deus é que foi o sacrifício da Páscoa. E nós, diga para quem está perto de você, e nós precisamos continuar na contramão do mundo. Você e eu, diga para o seu irmão, você e eu precisamos aceitar a vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entende o que eu estou falando, irmãos? O texto diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Nós já falamos isso, não dá? Vamos repetir? Quem tem o Filho tem a vida. Disse-lhe Jesus, lá em João 11, 25, quando Jesus estava conversando com Maria, Marta, quando estava às vésperas
e fazer aquele grande milagre, o sobrenatural na ressurreição de Lázaro, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. O que disse Jesus? Aquele que crê em mim, diga, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa teoria, irmão, vai contra tudo que o mundo prega. E é nessa teoria que nós precisamos nos apegar. Todos os estudos científicos, irmãos, mais recentes, eles mostram a veracidade da Bíblia. Não vem a público, porque ninguém quer ficar publicando que a Bíblia tem razão. Os estudos de carbono 14, os estudos da idade das estrelas, tudo condiz com a verdade bíblica. A idade do mundo, há um contrassenso claro, apontando aí mais para a Bíblia do que para outra teoria. A idade do mundo, que não é milhões de anos. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus, você pode repetir isso comigo? O Cordeiro de Deus foi sacrificado e sepultado, pois a justiça de Deus exigia uma punição. Esse filho justo, inocente, na forma humana, como eu já disse, portanto, de aparência frágil, foi oferecido em sacrifício. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi morto, ele foi imolado, ele sofreu duramente nas mãos dos seus carrascos. E ele olhou para o Pai e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu gosto da expressão aramaica Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A dureza do sacrifício, do oferecimento foi muito grande, mas eu já disse repetidamente aqui nesse altar que o sacrifício em si, ainda que doloroso, não se compara ao isolamento momentâneo que Jesus sofreu. Quando ele, na oração sacerdotal, diz que tu e eu, Senhor, somos um. Ele falou várias vezes que ele e o Pai eram um, mas no sacrifício ele estava só. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Ou papai, em uma versão diz: papai, por que me deixaste só? A dor do próprio pai vendo o seu filho com todas as transgressões da humanidade. Lá estava o Cordeiro de Deus, o oferecimento de Deus, a graça de Deus, a oportunidade de Deus para a raça humana. Lá estava o melhor de Deus, o unigênito de Deus sendo sacrificado. Lá estava o Cordeiro na sua missão, submisso, obediente, justo, puro, frágil, inocente, consciente da sua responsabilidade, sentindo as dores da ausência do seu pai naquele momento terrível de sacrifício. Mas era o Cordeiro que havia de ser sacrificado. Ele assumiu as consequências do meu pecado e do seu pecado. Ele foi morto, ele entregou o espírito dele nas mãos de Deus, foi sepultado e passou um dia e nada, passou o segundo dia e nada. Quando foi no terceiro dia, ouvia-se a boca pequena, sons minúsculos, palavras soltas de que algo estava acontecendo. Logo chegou a notícia para os apóstolos. Quando as mulheres foram visitar o túmulo e se depararam com o túmulo vazio.
por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ide e anunciai que ele não está mais morto, mas ele vive. Aquele mesmo que havia citado lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. O cordeiro frágil, inocente, puro, o sacrifício de Deus, a oferta de Deus pelo meu e pelo seu pecado, rompeu a morte. E a morte tentou segurá-lo, e o diabo falou: eu venci, e certamente riu e debochou. E Jesus foi lá na casa do capeta, falou: essa chave aqui da porta da sua casa, eu é que fico com ela. Você não fica mais. O Senhor Jesus diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Este nome, todos deverão se curvar diante dele. Pois o Cordeiro está no centro, Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 19, versículo 9. E o anjo me disse: escreve: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e o versículo 3. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Se você abrir o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que há uma crise momentânea. Há um livro com 7 selos, palavras neles escritas por dentro e por fora, e este livro selado, e não há quem o consiga abrir, não há quem consiga retirar os seus selos. Nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, não há ninguém, nem o príncipe, nem o rei, não há ninguém que possa tirar. Não há o mais rico, nem o mais pobre, nem o mais bonito, nem o mais feio que possa retirar os selos. Então, o escritor de Apocalipse, ele diz que chora. E há um choro muito grande, porque ninguém consegue abrir os selos daquele livro. E no capítulo 5, diz que se ergue o Cordeiro, aquele que tem a aparência de que foi morto e vivo está. Ele pega da mão de Deus o livro com os seus selos, e ele tem o poder de abrir todos os selos. Deixa eu lhe dizer aqui, irmãos, o destino do céu, da terra, do inferno, o destino do rico, do pobre, do poderoso, do miserável, o destino do sadio, do doente, o destino dos que estão perto e dos que estão distantes, os destinos dos de antes e dos depois, o destino de uma nação no rincão da África ou na Europa, não importa, o destino de todo o universo está sob o controle
do Cordeiro de Deus, que tem a competência e o poder para decifrar e determinar o destino de todas as coisas. Então, quando João Batista olha para o filho de Maria, quando João Batista olha para aquele homem às margens do rio, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está anunciando que em Cristo a eficácia dos céus é visível para mudar a sorte de todos aqueles que aceitam o sacrifício dado, oferecido, entregue benevolentemente pelos céus da glória de Deus. Se é para o Senhor, aplauda, glorifique o nome do Senhor, expresse a sua alegria. Este Senhor que nós servimos. Então, quando nós celebramos a Páscoa, não estamos celebrando um miserável de um coelhinho que bota ovo que nem existe. Nós estamos celebrando o sacrifício, o oferecimento de Deus na pessoa do Cordeiro, do filhote, do Filho inocente, puro, maravilhoso, glorioso, o único que pôde morrer em um sacrifício definitivo e nem a morte pôde detê-lo. Então a Páscoa, Pessá, para os israelitas foi a passagem do anjo sobre as suas casas. Passou sobre, não desceu para casa, porque o anjo, o sangue do sacrifício estava marcando as portas de suas casas. Quando chegar a hora para o convite eterno e o Senhor olhar para você e dizer: este tem a marca do Cordeiro de Deus, esse tem o sinal do sangue do meu Filho Jesus, este é aceito no meu redil, este faz parte do meu rebanho, o meu primeiro cordeiro, o meu unigênito, com o poder que eu lhe entreguei, gerou a possibilidade de agregar um poderoso rebanho na face da terra em todas as épocas. Eu faço parte desse rebanho, não é porque eu mereço, não é porque eu fiz isso ou aquilo, mas é pela graça poderosa de Deus, na bendita pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Esse miserável mundo que debocha, que esnoba, que rejeita, que acusa, que tripudia a fé cristã, é o mundo miserável que está inconscientemente gritando desesperado para ser salvo. Esse mundo está berrando a plenos pulmões, porque quando as pessoas não se veem mais, quando elas não se encontram mais, quando elas não se acham mais, quando um homem olha para si e não se vê como é, e uma mulher olha para si e não se encontra mais como tal. Um homem e uma mulher que para se realizarem precisam de se dopar em drogas e em álcool, quando as pessoas abrem mão da consciência, do equilíbrio, da sensatez, é porque elas estão desesperadas, precisando de salvação. E nada mais poderoso do que uma igreja consciente para fazer o som da cruz ser ouvido em todos os lugares, para não negar a voz da cruz, para não negar a sua fé, seja na escola, no trabalho, na faculdade, seja no meio da família, entre os amigos, em quaisquer circunstância. Você não pode abrir mão do som da cruz, porque o som da cruz é o som da ovelha dizendo: Pai, eu cumpri a minha missão, eu completei a minha obra, agora todos os que creem em mim têm a vida eterna. Ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo e ressuscitará no último dia. Não tenham vergonha nessa geração de serem filhos da cruz.
filhos do sacrifício da cruz. Não tenham vergonha de aceitarem o perdão e o sacrifício de Jesus. Você vive a Páscoa, não a Páscoa consumista e miserável de coelhinhos achocolatados, mas a Páscoa do Cordeiro que derramou a última gota de sangue para espargir na sua vida e apagar os seus pecados e limpar as suas transgressões e santificar você e tornar você novamente à semelhança e à imagem do Eterno. Com essa imagem restabelecida, restaurada, oh, aleluia! Com esta imagem do Eterno em ti, você será aceito no paraíso novamente, na cidade quadrada. Eu já disse aqui, irmãos, o texto diz que as ruas de ouro e os muros de jaspe e cristal. Os valores que as pessoas se matam, se degladiam, se ofendem, separam, brigam para possuir lá na cidade de Deus. Deus diz: isso é nada. Põe aí como bloquetezinho da minha rua. Isso não é nada. Põe aí como tijolinho para a minha muralha. Porque aqui o que vale é o resplendor da luz que emana da face do Cordeiro de Deus, que tem o poder de abrir os selos do grande livro, que dá o destino para todas as nações. Todos os povos, de todas as línguas, em todos os lugares, chegará a hora, irmãos, e todos se curvarão diante do Senhor. Haverá um dia, e não está tão longe, em que o Senhor olhará para o rebanho que creu na morte deste Cordeiro e dirá, com o coração cheio de ternura e amor, com a face embevecida, cheia de amor e carinho, dirá: vinde, benditos, vinde, vinde. Passou um tempo, houve tantas conturbações, mas vocês chegaram aqui. Entrem, entrem para o reino do teu Senhor, que está preparado para vós. Assustadoramente, ele dirá a um outro grupo à sua esquerda: eu não vos conheço. Vocês não têm a aparência do meu filho. Vocês não têm a minha semelhança. Vocês não têm a minha imagem. Vocês estão transfigurados. Vocês estão destruídos por uma imagem corrupta, doentia, maligna. Apartem-se de mim para o fogo eterno. Então, irmãos, olhem para mim. Como pastor, eu acho essa responsabilidade tão grande, mas ao mesmo tempo é tão gloriosa, porque eu tenho o privilégio de partilhar aquilo que o Senhor me concede com o coração de vocês. Vocês vieram aqui hoje para nós celebrarmos, e nós vamos celebrar a Páscoa. Mas eu quero que os seus corações sejam impactados, não por uma palavra do Antunes. Não, irmãos. Eu sou nada. Eu sou pó e cinza. Mas o evangelho que prego, a palavra que lhes entrego não é minha, ela vem do trono de Deus, ela é gloriosa, poderosa, misericordiosa, redentora, salvadora, ela produz resultados eternos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem recebe a mim tem vida, e vida eterna, diz Jesus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E pense o quanto você não merece. O quanto você é imperfeito. O quanto você
é transgressor, o quanto você é resistente, é omisso. Pense sobre isso agora. Agora pense, apesar de tudo isso, eu creio no sacrifício pascal. Eu creio no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o Senhor olha para você e diz: se você crê em mim, você tem vida. Ei, igreja, creia, tão somente creia, para que tenhais vida. Não deixe o diabo obscurecer a sua mente, não deixe o maligno travar a sua fé. Proclame a fé em Cristo Jesus, anuncie a fé em Jesus, compartilhe da sua alegria. Ser crente tem os seus desafios. Nós erramos, nós transgredimos, nós andamos para trás, para o lado, mas nós não podemos perder a fé, não podemos desistir do sacrifício. Nós devemos continuar olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Fique em pé no nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha solidificado a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você visualize assim, como se você estivesse na pele de João Batista, às margens do Jordão, no primeiro século da igreja. Anunciando um evangelho que ainda era desconhecido de todos. Quando João olha para aquela figura plácida, serena, justa, pura, o seu coração saltita, seu coração balança mais do que o normal. A sua alma entra em elevação, em êxtase, e ele olha e não resiste à informação poderosa para aqueles que ali estavam, mas para todo o povo ao redor do mundo em todos os séculos subsequentes. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.